Ministros da Defesa da Alemanha e França assinam um projeto de 1.000 milhões de euros para tanques de última geração. Dezoito países assinaram uma declaração conjunta que apela ao Hamas para libertar os reféns detidos em Gaza. Os rebeldes Houthis atacaram um navio que navegava no Golfo de Aden. Este é o mais recente ataque levado a cabo pelo grupo baseado no Iémen devido à guerra entre Israel e o Hamas. Centenas de residentes em Veneza manifestaram-se nas ruas da cidade italiana contra a nova taxa de entrada para os turistas. Os investigadores têm debatido sobre o que vai levar os eleitores às urnas nas europeias. Serão interesses europeus ou nacionais? Após anos de negociações, os ministros da Defesa de França e da Alemanha assinaram na sexta-feira um acordo sobre um sistema de tanques de combate terrestre financiado conjuntamente, mais conhecido como Main Ground Combat System. Este acordo formal dá início ao desenvolvimento da primeira fase do veículo blindado, apelidado de Tanque do Futuro, um projeto no valor de milhares de milhões de euros. Le cœur de l'accord, c'est de se dire qu'en 2040, on aura le même char. Parce qu'il n'y a pas de schéma dans lequel les deux armées de terre ne sont pas engagées globalement face aux mêmes adversaires, ou en tout cas dans les mêmes conditions d'entraînement en commun. Et c'est ensuite qu'au regard de nos besoins, nous trouvons un accord de répartition pour nos industriels, pour que évidemment il y ait un équilibre, politiquement c'est important, economiquement aussi. O novo tanque de batalha está definido para substituir o tanque alemão Leopard 2 e o francês Leclerc e deve enviar um sinal de cooperação europeia em matéria de defesa. Aber ich will es auch deutlich sagen, es ist auch Ausdruck dessen, was der französische Präsident in seiner kürzlich gehaltenen Rede zum Ausdruck gebracht hat. Wir brauchen ein europäisches Verständnis für Rüstungsindustrie, für Entwicklung von Rüstungsgütern in Europa. Wir müssen angesichts der Entwicklungen auf der Welt sicher nicht kurzfristig, das wird nicht gelingen, aber mittel- und langfristig, wie soll ich es formulieren, die besten Lösungen im Rüstungsbereich in Europa entwickeln, also die besten Lösungen am besten aus Europa. O projeto foi lançado em 2012, em paralelo com o futuro projeto de caças Future Combat Air System, que França, Alemanha e Espanha já concordaram em desenvolver. A Alemanha assumirá o papel principal no desenvolvimento do Main Ground Combat System e França do Future Combat Air System. Uma declaração conjunta de 18 países que apela ao Hamas para libertar os reféns detidos em Gaza foi divulgada na quinta-feira. Esta é a mais recente tentativa de pressão pública para fazer avançar as negociações sobre um potencial cessar-fogo entre o Hamas e Israel. As autoridades norte-americanas comunicaram, no entanto, que há um acordo em cima da mesa que permitiria um cessar-fogo imediato em Gaza, mas que foi rejeitado pelo Hamas. Em Tel Aviv, os familiares de alguns dos reféns apelaram a outros países para se juntarem aos 18 que assinaram a declaração conjunta. Um alto funcionário do Hamas disse que a organização terrorista está pronta para 5 ou mais anos de tréguas com Israel e que vai depor imediatamente as armas e converter-se num partido político no dia em que for criado um Estado palestiniano independente, de acordo com a solução dos dois Estados. Entretanto, na quinta-feira, a Defesa Civil de Gaza afirmou que já tinham sido descobertos cerca de 400 corpos nas valas comuns perto do hospital Nasser em Khan Yunis, o que levou muitas pessoas a visitarem o local na esperança de encontrarem os cadáveres dos seus familiares e amigos. Os rebeldes Houthis atacaram um navio que navegava no Golfo de Aden na quinta-feira, o mais recente ataque levado a cabo pelo grupo baseado no Iémen por causa da guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. O ataque foi efetuado depois do exército americano ter anunciado que um navio de guerra aliado tinha abatido um míssil que tinha como alvo outro navio. Os Houthis reivindicaram o ataque, o segundo nos últimos dias, após um período de relativa calma para os navios que transitam na área. Também na quinta-feira, forças da missão da União Europeia no Mar Vermelho anunciaram ter abatido um drone lançado a partir de território Houthi. O capitão do navio, que foi atacado na quinta-feira, a pouco mais de 25 km a sudoeste de Aden, relatou que foi ouvida uma explosão e que foi visto fumo e salpicos vindos do mar e anunciou que o navio e toda a tripulação estão a salvo. O porta-voz militar dos Houthi reivindicou, entretanto, a responsabilidade pelo ataque.
Após a rejeição do orçamento regional, os catalães vão ser chamados às urnas para eleger a nova composição do Parlamento. A campanha eleitoral já começou numas eleições que, de acordo com as últimas sondagens, trarão, acima de tudo, uma fragmentação parlamentar. Os socialistas, liderados pelo ex-ministro da Saúde, Salvador Illa, poderão vencer com um aumento do número de votos, mas não deverão obter uma maioria para governar, o que significa que terão de chegar a um acordo com outras formações políticas para liderar o governo catalão. Os socialistas venceram as eleições regionais de 2021, mas sem maioria, o que levou a esquerda republicana da Catalunha a manter-se no poder. O segundo lugar nestas eleições é disputado entre o partido Juntos pela Catalunha e a esquerda republicana da Catalunha, com as sondagens a apontarem para um debate técnico. Resta saber qual será a decisão de Pedro Sánchez, que suspendeu as suas funções públicas na quarta-feira para refletir sobre a sua permanência ou não no cargo após a abertura de um processo contra a sua mulher. Centenas de residentes em Veneza manifestaram-se na quinta-feira nas ruas da cidade italiana contra a nova taxa de entrada para os turistas. As autoridades locais alegam que a taxa de 5 euros vai ajudar a travar a entrada excessiva de turistas em Veneza, mas os manifestantes acreditam que estas estão a tentar desviar a atenção dos problemas reais e a piorar as condições dos residentes, uma vez que muitos dependem do turismo para sobreviver. Che Venezia si salva dando case ai residenti, ripopolandola. Il ticket va semplicemente a contrastare un turismo giornaliero, non influisce minimamente sui grandi flussi che arrivano dall'est, dalla Cina, dall'America, per cui non cambia assolutamente nulla. A taxa de 5 euros foi introduzida como um projeto piloto para travar o fluxo de turistas que visitam a cidade italiana durante o dia e que por isso apenas passam algumas horas em Veneza. De acordo com a imprensa internacional, as autoridades acreditam que estes turistas contribuem pouco ou nada para a economia local, enquanto entopem as ruas e praças da cidade. Milhares de portugueses saíram às ruas de Lisboa na quinta-feira para assinalar os 50 anos do 25 de Abril, a data que ficou para a história como o fim da ditadura e a entrada do país para a democracia. O habitual desfile, desde o Marquês de Pombal até ao Rossio, arrancou com uma manifestação da extrema-direita. Um tema que não é indiferente aos portugueses, sobretudo depois de o Chega ter eleito 50 deputados nas eleições legislativas de março. É a primeira vez que venho celebrar o 25 de Abril e agora, mais do que nunca, achei importante fazê-lo. Eu estou aqui e gosto de vir todos os anos porque acho que é importante marcar presença e celebrar a liberdade, que ainda não é um dado adquirido. O 25 de Abril é um dos momentos mais importantes da nossa história a nível nacional e procuramos celebrar todos os anos, mas este ano tem ainda mais significado e ainda mais importância. Este ano, os 50 anos, é um sinal que nós não nos podemos esquecer do que aconteceu. Tendo em conta a nova vaga da extrema-direita na Europa, mesmo nós com as eleições de março e agora 50 deputados de extrema-direita, portanto faz todo sentido juntarmos, celebrarmos não só os 50 anos, mas o que ainda está por fazer. Ao som de Grândola Vila Morena, com cravos na mão, o dia ficou marcado por palavras de ordem, de liberdade e contra os fascistas que ameaçam os direitos conquistados na Revolução de Abril. Joana Marão Carvalho, para a Euronews, em Lisboa. O TikTok suspendeu voluntariamente as funções de recompensa na versão light na sequência das investigações da Comissão Europeia. A medida entra já em vigor para os novos utilizadores e até ao final da semana para todos os outros que o usam em França e Espanha. Em resposta a esta decisão voluntária, o Comissário Europeu responsável pelo processo declarou que foi registada, mas que as investigações sobre as funções da aplicação vão continuar. Através do TikTok Lite, os utilizadores com mais de 18 anos podem ganhar pontos no programa de recompensas através de tarefas simples e trocá-los por prémios na Amazon, PayPal ou no próprio TikTok. As eleições europeias acontecem em menos de 2 meses e são muitas as questões que se colocam. Por exemplo, será que os eleitores vão votar por razões europeias ou nacionais? Em França, Jordan Bardella, presidente da Frente Nacional, descreveu as eleições europeias como intercalares e apelou a sanções contra o que ele apelidou de Europa de Macron. En France, c'est la seule élection d'envergure avant la prochaine présidentielle en 2027. C'est un scrutin de liste national. Donc la tentation est forte de nationaliser le scrutin.
Em 1980, 2 investigadores descreveram as europeias como eleições nacionais de segunda ordem, isto porque são organizadas a nível nacional e opõem vários candidatos do próprio país sobre questões também nacionais. O método e o dia de votação, bem como a idade legal para votar ou para se candidatar às eleições, variam consoante o Estado-membro. Les électeurs s'apprêtent davantage à voter pour des motifs nationaux, des motifs économiques et sociaux, en ce moment la hausse des coûts de l'énergie, les problèmes de l'inflation, que sur des thématiques européennes, que ce soit les institutions européennes, les politiques européennes et même la guerre en Ukraine. As preocupações com o futuro da Europa são, no entanto, maiores entre os gestores, a população com curso superior e a que tem maior posse financeira, segundo a imprensa internacional. As recentes crises, como a pandemia da Covid-19 ou a guerra na Ucrânia, evidenciaram o papel da União Europeia. Mas terão os eleitores isto em consideração? Après, la question pour les institutions européennes, c'est de montrer que cette action européenne, non seulement elle existe, mais elle est efficace. Et ça, c'est beaucoup plus dur vis-à-vis des opinions publiques. Este ano, as questões europeias podem ser ofuscadas pelas nacionais nas eleições, uma vez que muitos países voltam a sua atenção para o outro lado. Na Finlândia, na Eslováquia, na Lituânia e na Roménia realizaram-se ou vão realizar-se eleições presidenciais, enquanto em Portugal, na Áustria, na Bélgica e na Croácia, os eleitores foram ou vão ser chamados às urnas para as eleições legislativas. Por outro lado, as questões europeias também estão presentes nas eleições nacionais, estando por vezes interligadas às preocupações dos diferentes Estados-membros.